Dar uma estudada aí, né, nesse tempo de crise aí que a gente não está tendo aula. Bom, vamos lembrar o que a gente viu na última aula. Na última aula a gente terminou o estudo de radiciação, né, estudou as raízes, viu a racionalização de denominadores e começou a estudar equação do segundo grau. A gente viu que era a equação do segundo grau e mostrou como resolver alguns tipos de equação do segundo grau que a gente disse que era a equação incompleta. Hoje a gente vai ver como resolver as equações que a gente chama de completa, né? Que a forma reduzida ela está completa lá. Então, bora lá. Vou mostrar aqui o que a gente vai ver na aula de hoje, nosso roteiro de apresentação. Essa é a nossa quarta aula, a gente vai estudar mais um pouco de função quadrática, vai aprender a resolver a equação completa do segundo grau. Para isso a gente vai utilizar três métodos, né? O método que a gente chama de método da fatoração, o método conhecido como completando quadrados, e por último a fórmula resolutiva de Bhaskara, que é o método mais utilizado para se resolver a equação do segundo grau. Mas a gente vai precisar dele para mostrar como Bhaskara descobriu essa fórmula, né? Então, equação do segundo grau, ou quadrática, né? Só um nome só. A gente já sabe o que é a equação do segundo grau. A equação do segundo grau é toda equação que a gente consegue reduzir a forma ax² mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são números reais, né? São chamados coeficientes da equação. Ela também é conhecida como trinômio do segundo grau. E a gente vai estudar os três métodos de resolução da fórmula do trinômio do segundo grau. Fatoração, completando o quadrado e a fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Então, bora ver aqui o primeiro método da fatoração. O que diz o método da fatoração? O que a gente faz com esse método? Na verdade, a gente vai pegar a equação e tentar enxergar nesta equação um produto notável, que é conhecido como trinômio quadrado perfeito. Se a gente conseguir enxergar esse produto notável, eu vou conseguir resolvê-lo, né? Como? Lembrando aqui quais os dois produtos que vão aparecer. O quadrado da soma, que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, né? Não confundir esse A e B com A e o B da equação lá, né? São números aqui também, mas não confundir. Aqui é primeiro e segundo termo, né? Lá você tem três termos, então essa parte aqui, ó, 1, 2, 3, trinômio do segundo grau, trinômio quadrado perfeito. Vai ter que aparecer aqui x² aqui, e aí a gente vai ter que descobrir qual produto, a gente vai pegar ele nessa forma e voltar para essa de cá. E aí eliminar essa potência 2 aqui. Então são os dois produtos que a gente vai encontrar, né? O quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da soma você tem o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. No quadrado da diferença você vai ter o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, então a gente vai ter que chegar a isso aí, né? A gente vai ter que chegar e tentar voltar, né? Resolver. Para resolver, a gente vai fazer um passo inverso. A gente vai pegar o produto que está feito e transformá-lo na forma de potência. Então, eu trouxe aqui uma questão com alguns exemplos para a gente fazer. Eu já deixei uns dois exemplos feitos lá, né? Eu fiz aqui, deixa eu botar aqui no Word. Voltando aqui, deixar aqui nessa parte aqui da apresentação. O que eu quero é mostrar para vocês o que eu fiz lá no Word. Mostrar a barra de tarefa aqui. Bom, é a mesma questão que a gente tem lá na apresentação. E aqui a gente vai resolver. Escolhi três aqui, a gente resolve duas aqui que eu já deixei feita para andar um pouco mais rápido, e uma eu mostro como fazer. E aí, como esse material é para vocês darem uma estudada aí, eu escrevi algumas coisas para quando vocês estiverem estudando, né, entender o porquê que a gente fez. Então eu tenho que pegar essa equação aqui, ó, x² menos 14x mais 49, e transformar numa potência, né, do produto notável. Para fazer isso, a dica é
calcule a raiz quadrada do primeiro termo do trinômio, calcule a raiz quadrada do terceiro termo do trinômio. E você vai achar o primeiro termo do produto notável e o último e o segundo termo do produto notável. Para saber se vai ser quadrado da soma ou da diferença, você vai olhar o termo que está no meio, né? Se for menos, vai ser quadrado da diferença. Se for mais, vai ser quadrado da soma. Então, nesse caso aqui, é o quadrado da diferença. Calculei a raiz do primeiro termo. Achei x. Calculei a raiz do segundo. Achei 7. Então, neste produto aqui, ó, a menos b ao quadrado, isso aqui é x menos 7 ao quadrado. Que vai dar exatamente, ó, x ao quadrado, menos 14x, mais 49. Então, eu voltei. Transformei em potência. Como inicialmente esse trinômio é igual a 9, então o seu produto notável também vai ser igual a 9. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa potência aqui para transformar isso em equação do primeiro grau, que a gente sabe resolver e é mais fácil de ser resolvido. Para fazer isso, eu vou calcular a raiz da equação, dos dois lados da equação. Você vai ter raiz quadrada de... Deixa eu colocar aqui. Achei interessante colocar, então vou colocar. Você vai ter raiz quadrada de deixa eu botar aqui, x menos 7. Então, a raiz quadrada de x menos 7 ao quadrado é x menos 7. Lembra que a raiz quadrada de um número ao quadrado, ou de uma expressão, vai ser o próprio número ou a própria expressão. Nesse caso, é a expressão x menos 7. Então, a gente elimina no primeiro termo a raiz. E o segundo, como é um número, é mais fácil, né? Raiz quadrada de 9. Por que a gente usa mais ou menos? Porque é a raiz real. Então, se você colocar o mais 3 ou o menos 3 ao quadrado, você vai achar 9. Então, a raiz real do número 9 é mais ou menos 3. Isso quer dizer que a gente vai ter duas possibilidades, né? Quando for mais 3 e quando for menos 3. Você vai ter a equação x menos 7 igual a 3, resolvendo vou achar x igual a 10. Você vai ter também x menos 7 igual a menos 3. Quando eu resolver, eu vou achar 4. E é uma equação simples, né? Você traz para cá, troca o sinal e aí consegue resolver. Então, você vai ter a solução x 4 e x 10. Se você quiser verificar a validade, você substitui aqui o x por 4, você vai ver que vai dar 9. Então, sentença verdadeira. Se você substituir aqui o x por 10, vai dar 9 também, sentença verdadeira. Então, os dois valores são soluções da equação acima. Aqui, o exemplo B é a mesma ideia. Calcula a raiz do primeiro, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Calcula a raiz do último termo, raiz quadrada do número 4, 2. Verifico que o primeiro sinal aqui, o sinal do meio é mais, então é o quadrado da soma. Primeiro termo x, segundo termo 2. Então, você vai transformar x quadrado mais 4x mais 4 em x mais 2 ao quadrado. Como inicialmente era igual a 1, então o seu produto também vai ser igual a 1. Aí você calcula novamente a raiz e vai achar x mais 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é igual a mais ou menos 1. Aí você vai ter duas possibilidades novamente para resolver. Você vai ter que resolver x mais 2 igual a 1, que você vai achar x igual a menos 1. E você vai ter que resolver x mais 2 igual a menos 1. Você vai achar x igual a menos 3. Então, você tem a solução menos 3, menos 1. As duas soluções da equação. Mesma coisa. Se você quiser verificar a validade se é verdade, substitui aqui, ó. Por exemplo, menos 1. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, você tem 1 menos 4 mais 4. 4 menos 4 dá 0. Só sobra 1. 1 igual a 1, então, equação, sentença verdadeira. Vamos fazer esse exemplo aqui. Mesma ideia. Então, primeiro passo... Vou botar só o primeiro aqui, eu vou botar primeiro passo, mas deixa só o primeiro. No primeiro passo você vai calcular a raiz. Esse é o nomezinho da raiz lá no equation, né? SQRT. De 16x ao quadrado. Isso é igual a quanto? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Então, o nosso primeiro termo do produto notável é 4x. Vamos achar o segundo termo.
que é a mesma coisa, né? Vamos calcular a raiz quadrada aqui do segundo termo. Transformei aqui em equação. Quem é o segundo? Desculpa, o terceiro termo, né? O segundo termo é 96x, o terceiro termo é 144. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Então, no produto notável, né? No produto notável, o quadrado da soma, nesse caso vai ser o quadrado da soma, porque o nosso segundo termo aqui do trinômio é mais. Então, você vai ter o quadrado da soma, onde o primeiro termo é 4x e o segundo termo é 12. 12 ao quadrado, 144. Perceba o seguinte, que no produto notável, isso aqui é 2 vezes A vezes B. Então, 2 vezes 4x dá 8x. 8x vezes 12, 96. Dá certinho. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter A primeiro termo, 4x. E o segundo, 12. Então, você vai ter o produto notável seguinte, transformando agora aquilo lá na potência. Você vai ter, vou colocar aqui, transformando no produto 4x mais 12 ao quadrado. Deixa eu botar na forma de equação para ficar mais... Isso é igual a quanto? Isso é igual àquela equação lá em cima, ó. 16x ao quadrado mais 96x mais 144, que por sua vez é igual a 625. Então, esse produto aqui, ó, deixa eu copiar aqui para a gente ganhar tempo. Esse produto vai ser igual a 625. Calcula a raiz dos dois termos, né? Calculando a raiz dos dois termos da equação, teremos o quê? Calculando a raiz quadrada de 4x mais 12 ao quadrado, você vai ter 4x mais 12. Isso vai ser igual a quanto? A mais ou menos raiz quadrada de 625. Que a gente já sabe quanto que é isso, né? Qual é a raiz quadrada de 625? 25. Então você vai ter duas possibilidades. Teremos duas possibilidades. A primeira vai ser 4x mais 12 igual a 25. E a segunda vai ser 4x mais 12 igual a menos 25. Aí você resolve essas duas equações e vai achar o conjunto de solução da equação inicialmente. Daquela equação que tinha lá em cima. Resolvendo isso aqui vai ser o quê? 4x igual a 25 menos 12, que vai dar igual a 13. Então, 4x igual a 13, não é isso? Que dá para resolver, né? X vai ser igual... Deixa eu deixar aqui. X vai ser igual a quanto? 13 sobre 4.
deixa na forma de fração, né? Então, primeira solução, 13 sobre 4. No segundo caso, vamos resolver essa equação agora aqui. 4x mais 2 igual a menos 25. Um mais e outro menos. Então, 4x vai ser igual a quanto? Menos 25 menos 12. Não é isso? Isso é igual a quanto? Menos 37. Então, x vai ser igual a menos 37 dividido por 4. Não dá para simplificar e nem fazer nada, então deixa dessa forma. Então, sua solução, o seu conjunto de solução, né, porque são dois valores, o seu conjunto de solução vai ser colocar aqui só para efeito de cálculo. Menos 37 sobre 4. Então, você tem as duas possibilidades aí. Pode acontecer também de não ter solução. Por exemplo, se nesse produto aqui for um número negativo, né? Se você conseguir transformar o primeiro membro aqui da equação em um produto notável, mas no segundo aparecer um número negativo, significa que você não pode resolver por esse método, né? Que pode não ter solução. Então, ele já é um método que falha para esses exemplos. Ele falha quando não tem como você calcular aqui a raiz do último termo ou do primeiro, né? E quando for negativo. Então, ele serve especificamente quando você consegue transformar a equação aqui do segundo grau em um trinômio quadrado perfeito, que nem sempre é possível. Então, a gente finaliza aqui esse método. Deixa eu botar aqui lá na apresentação. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui, deixa aqui nessa página aqui. Então, o resto fica como exercício. As outras questões ficam aí como exercício para vocês fazerem. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Já ficou grande demais aqui. A gente vai parar um pouquinho aqui. A gente para um pouquinho aqui e aí a gente volta para fazer os outros dois métodos.